eu já sentia, né, e sofria muito preconceito das pessoas por ter trabalhado de biquíni. Então, eu sentia que quando eu chegava na roda das pessoas, as pessoas falavam assim, paniquete, fazia programa, porque muita gente taxava as paniquetes, né, que falavam, as meninas fazem programa. Então, eu sentia isso, eu fiz terapia por muito tempo, porque eu não aceitava isso. E aí eu passei por algo pontual que foi muito forte na minha vida. E nessa época eu frequentava o candomblé. Porque assim, eu ia na célula, às vezes eu ia na igreja, mas eu ia no candomblé, eu ia no espiritismo e eu, tava meio perdida. Sei lá, eu não sabia de nada, nem quem eu era mais. E aí um dia eu fui no candomblé e eu tava muito mal por algo pontual que tinha acontecido na minha vida. Cheguei lá e falei pro pai de santo, eu gostaria que eu vim aqui hoje pra você fechar os olhos das pessoas, para as pessoas não me verem mais. Caramba! Né? Não quero mais ser famosa, não quero mais que as pessoas me reconheçam e tal. E aí eu sentei antes de ter uma consulta, né, com o pai de santo, eu sentei pra conversar com ele. E aí eu falei pra ele, assim, meu Deus, eu tô muito perdida na minha vida e tal. Eu só tenho uma amiga minha, que é evangélica. Que era aquela. Que é a minha amiga Priscila. Que é evangélica e ela fala muita coisa pra mim e tal. E eu falei, o que você acha de tudo isso? De toda a história que eu tinha contado pra ele. E ele falou assim pra mim, a gente não mexe com os evangélicos, eles são muito protegidos. E aí quando ele falou isso pra mim, ele falou, não, realmente, os evangélicos, a gente nem mexe com eles e tal. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, meu Deus. Olha. O que eu tô fazendo aqui? Peguei e fui embora pra minha casa e falei, olha, a partir de hoje, eu vou conhecer um pouco mais de Deus. Eu preciso saber o que realmente a minha amiga vive, que ela ora tanto pelas pessoas. E aí eu cheguei em casa e falei, Pri, quero que você chame o pastor Marcos e a missionária Jo, que uma vez tinham orado por mim e tinham deixado o telefone para quando eu quisesse, eles fossem orar na minha casa. Eu falei, eu gostaria que vocês chamassem eles aqui. E eles entraram na minha casa e começaram a fazer uma campanha de oração de toda quarta-feira. Falaram, eu vou te propor uma campanha de oração. Eles eram super leves. Na minha casa tinha um monte de santo. E aí eles nunca me falaram nada, tipo, tira isso, ou você não tem que crer nisso, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de ir pra balada. Nunca. Sábios, a sabedoria. Nunca me falaram nada. Simplesmente começaram a orar pela minha vida. E a minha vida mudou muito. Eu me encontrava num momento depressivo, mal financeiramente. Eu tava com ordem de despejo do meu apartamento. Meu Deus! Eu não queria mais sair na rua, não queria enxergar meu porteiro, eu não queria mais que as pessoas me reconhecessem. E eu tive um sonho. Aí eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que eu tava no mar, assim, com a água pelo pescoço e que eu tentava nadar, assim. E eu conseguia devagar e que Jesus me chamava na areia e falava, minha filha, me segue. Né? Eu vou te saciar. E você vai conseguir passar por tudo isso que você tá passando. E o que eu tava passando era muito pesado pra mim. Caramba. São muitas coisas, assim, que eu nunca nem contei. Um dia eu vou contar. E coisas muito pesadas. E quando eu acordei, eu falei, Jesus falou comigo. Uau. E Jesus falou comigo. E foi um mês onde eu trabalhei muito, onde eu consegui pagar as minhas contas, onde eu tinha certeza de que Jesus estava comigo. Comecei para a igreja, eu falei, agora eu preciso ir para a igreja, eu preciso escutar a pregação, porque eu ainda não conseguia ter o entendimento de ler a Bíblia. E desde aí, nunca mais deixei de ir, né? E quando eu falo que eu aceitei Jesus, na verdade foi Jesus que me aceitou, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Ele tem misericórdia de nós. Obrigada por ter misericórdia da minha vida. E aí a minha vida foi um milagre, um atrás do outro. E aí esse é um testemunho, mas eu tenho muitos. Eu tenho testemunho no meu casamento, com meu marido, que ele tem feito na nossa vida, com os meus filhos. Amém. E depois daí, Deus tem me levantado assim de uma maneira sobrenatural. Deus me fez entender a minha real identidade, que eu estava perdida, sabe? E aquele versículo de Romanos 12:2, que é, né, não se amolde aos padrões do mundo, é um que eu uso sempre quando eu vou falar meu testemunho, porque realmente por muito tempo eu me moldei aos padrões do mundo e esqueci quem eu era. Exatamente. Entendeu? Eu comecei a viver o que o mundo vivia, eu comecei a viver o que um me falava, o que outro me proporcionava, e o mundo nos proporciona coisas que aos nossos olhos são maravilhosas. Né? Mas quando a gente começa realmente a viver o que é fácil demais, a gente começa a colher o que não é de Deus.
né? Exato. O que Deus tem para nossa vida. E depois que tudo isso aconteceu, realmente eu me encontrei e vi quem realmente eu sou e a minha vida realmente é outra. E não é querer falar assim, nossa, eu encontrei e tipo, minha vida mudou. Minha vida real se transformou e não foi do dia pra noite. Sim. Eu tenho tido uma transformação diária. Todos os dias Deus me renova, todos os dias eu preciso do renovo de Deus para que eu possa viver com meu marido, em família, né? A minha relação marido-mulher, para que ele possa me capacitar como a esposa que edifica o lar. Exato. Né, com os meus filhos. Eu até choro. Ai, não, eu tô Eu me emocionada emociono, também, porque você vê como o amor é um amor tão grande, né? E que ele ama tanto que você tava ali, tava perdida e tal. Mas até quando as coisas estavam dando errada, elas estavam dando certo certeza, pra que você o encontrasse, né? É isso aí,